Eu quero conversar com vocês hoje sobre o que é, tá, o balanço de pagamentos. Esse é um vídeo que tem um caráter não de recontar a história, que é o foco do nosso curso de Economia Brasileira Contemporânea 3, mas de relembrar-lhes todos sobre este instrumento aqui, ó, balanço de pagamentos, que vários de vocês com certeza já viram inúmeras vezes, tá? Sobretudo aqueles que vêm no curso de Economia e de Relações Internacionais. Quem não vier desse curso talvez não tenha ouvido acerca do balanço de pagamentos bastante, mas todo mundo que fez, por exemplo, Introdução à Economia já teve contato com o balanço de pagamentos, e ele é fundamental porque o ponto do curso de Economia Brasileira Contemporânea 3 que a gente está entrando agora, tá? É um ponto do curso que vai contar para a gente o que foi a crise cambial ou a crise de balanço de pagamentos de 1999, que pôs fim ao Plano Real. Tá? Foi ali que nós paramos os nossos encontros presenciais na sala de aula, é dali que a gente vai retomar, mas antes disso eu quero retomar com vocês essa coisa um pouco mais instrumental, chamem também se quiserem, tá? De uma coisa mais técnica, e é isso que a gente vai conversar agora muito rapidamente. Eu não tenho nenhuma intenção de dar uma aula sobre balanço de pagamentos aqui, eu quero mais relembrar-lhes mesmo do que vem a ser este, tá? Como aqui está colocado, podem ver, né, nessa lousa virtual que me ajuda, tá? Este instrumento contábil tem a função de apurar todas as transações que um país faz com aquilo que singelamente a gente chama de resto do mundo. Tá? Então, todos os outros 180, 190 países que existem no mundo, toda transação que eles fazem, tá, entre si são registradas aqui no instrumento contábil chamado balanço de pagamentos. Tá? E aí, para que vocês se saiam super bem, tá? Não só no curso de Brasileira 3, mas também numa entrevista de estágio, tá? Também numa conversa de bar sobre economia, é muito importante que vocês entendam que aquele país que vocês estiverem com olhos em, tá? Por exemplo, o Brasil, que é o nosso caso agora de Economia Brasileira Contemporânea 3, nós chamaremos de residente, tá? Eu sou, por exemplo, residente aqui no Brasil, tá? Mas eu sou residente em termos econômicos e de transações internacionais do Brasil. Tá? E toda vez que eu, ou vocês, ou qualquer pessoa aqui do Brasil faz uma transação com algum outro país, a gente vai chamar esse outro país de não residente. Então o balanço de pagamentos ele vai apurar, tá, todas as transações entre residentes e não residentes que acontecem, tudo bem? Então vai desde, por exemplo, um investimento que vocês querem fazer comprando dólar americano, tá, em algum outro país, isso pode acontecer, tá? Vocês estão tirando recurso do Brasil, vão transformar isso em dólar e vão levar para algum lugar e manter lá, por exemplo, no Panamá, tá? Vocês registrarão isso daí como um investimento financeiro que vai debitar, isso é muito importante, do residente, ou seja, vai debitar do Brasil. Por quê? Porque vocês estão tirando dinheiro aqui do Brasil. Agora, pode ser também que aconteça um caminho inverso, por exemplo, no meio dessa pandemia terrível que a gente está vivendo, tá? A OMS agora não vai conseguir porque ela vai ficar sem o financiamento do Trump, mas pode ser, por exemplo, tá, que os Médicos Sem Fronteiras venha ajudar o Brasil e consiga recurso da França para trazer para cá. Isso daqui vai ser um crédito, tá, de não residente, no caso a França, aqui no Brasil, que é o residente, tá, que é quem a gente olha, tá, e quando esse recurso entrar no Brasil, a gente vai dizer que está acontecendo um crédito no balanço de pagamentos, tudo bem? Então, em linhas bem gerais aqui, eu contei para vocês o que é o balanço de pagamentos, o que são residentes e não residentes, tá? E como é que a gente apura crédito e débito. Mas o que importa efetivamente é isso que entra agora, tá? Que é a estrutura do balanço de pagamentos, tudo bem? Vamos combinar uma coisa aqui. A primeira, tá, coisa que a gente vai combinar é que a gente vai chamar de conta, tá? A partir de uma letra maiúscula. Portanto, toda vez que vocês, por exemplo, olharem aqui, ó, uma letra maiúscula, isso quer dizer que eu estou falando de uma conta ou de uma grande conta do balanço de pagamentos. E o balanço de pagamentos, que vamos combinar uma outra coisa, eu vou chamar de BP, ele tem 4 grandes contas, tudo bem? Nós veremos muito resumidamente cada uma delas aqui. Aquilo que aparecer como uma letra minúscula entre parênteses vai dar conta de uma subconta da grande conta do balanço de pagamentos, tudo bem? Aqui
tem, por exemplo, uma coisa que vocês conhecem bem, eu vou falar dela daqui a pouquinho de novo, que é a balança comercial e de serviços, que deve ser, dentro do BP, o que vocês mais conhecem, tudo bem? Então, lá dentro, por exemplo, da balança comercial e de serviços, a gente vai ter itens de conta, que eu vou configurar como A minúsculo ou a letra minúscula e um numeral, tá? Porque são vários itens de conta. Aqui está super reduzido, tá? Se vocês olharem lá no balanço de pagamentos efetivo, que, por exemplo, o Banco Central do Brasil apura, e é muito fácil achar nas estatísticas, tá? Das séries especiais das estatísticas do Banco Central, vocês vão ver que nós temos lá centenas de contas, tudo bem? Então, pensemos agora qual é a estrutura do BP, tá? É isso que eu quero que vocês agora tenham contato, tudo bem? A estrutura do BP, portanto, ela vai estar estruturada, ela vai estar colocada em conta, subconta e item de conta, tudo bem? A gente vai falar sobre isso a partir de agora. Eu vou fazer alguns rabiscos, me permitam, por favor. A grande conta, tá? Transações correntes é uma das, digamos, são 4 grandes contas. As transações correntes, junto com a conta capital e financeira, são as 2 mais importantes, mas eu diria para vocês que a conta de transações correntes é a mais importante de todas no balanço de pagamentos, tá? Daqui a pouquinho eu explico por quê. Antes, eu quero explicar o que está dentro dessa grande conta, dessa conta transações correntes, tá? Basicamente, nós temos 3 subcontas ali. Nós temos a mais conhecida de todas, essa eu tenho certeza que vocês já ouviram muito falar, que é a balança comercial e de serviços, tá? Em que se apuram todas as importações e exportações de produtos físicos, que nós chamamos de bens, por exemplo, esse telefone aqui, tá? E também de serviços, por exemplo, alguma coisa que está no ar, o Spotify, que vocês estão deixando em espera nesse exato instante, tá? O Netflix, que vocês viram até antes de ver esse vídeo, ou, por exemplo, o sistema operacional que vocês estão usando para poder escutar ou ver esse vídeo que eu estou gravando para vocês, tá? Escutar, porque eu tenho certeza que muita gente vai colocar e vai fazer outras coisas enquanto me escuta aqui e não vai ver o vídeo efetivamente, que tudo bem, se vocês tiverem capacidade de assimilar assim, tá ótimo. O que me importa não é ver minha cara, o que me importa é que vocês apreendam o conteúdo. Então, dentro da balança comercial e de serviços, a gente tem todas as trocas que acontecem, tá, de bens e serviços entre residentes e não residentes. Então, todos nós importando, por exemplo, da China via Alibaba, tá, todos nós, ao fazermos isso, temos, tá, uma aquisição de não residente que vai ser apurado dentro da balança comercial, tá, que é uma subconta da grande conta, tá, transações correntes, e mais especificamente, como a gente está importando, isso vai entrar no item de conta importações, tudo bem? A gente tem uma série de itens de conta, se vocês olharem nas estatísticas que eu comentei com vocês lá no Banco Central do Brasil, nas estatísticas séries especiais, tudo bem? É muito imediato, é só entrar, vai ter lá a balanço de pagamentos, vocês clicam e já conseguem ver tudo isso. Quando acontece o caminho contrário, o caminho este que, por sinal, nós precisamos muito, porque isso vai trazer, tá, renda do resto do mundo para a gente, é esse caminho aqui, ó, o caminho das exportações. O que é isso? Exportação nada mais é do que não residente comprando de residente. Portanto, é o caminho contrário. É quando a China, por exemplo, tá importando soja do Brasil, ela é um não residente e está comprando um produto de residente. Tudo bem? O saldo final, tá, dessas duas transações de importação versus exportações, o saldo final disso daí vai dar o saldo da balança comercial. Tá? O Brasil, por exemplo, tem tido superávites na balança comercial desde 2016. Tá? Esses saldos têm diminuído, mas de todo modo a gente ainda está ganhando nesse ponto específico aqui mais recurso do resto do mundo do que aquilo que a gente está enviando. Tudo bem? O que mais nós temos, tá, em termos de transações correntes que é necessário que a gente ressalte? Sobretudo, tá, entre as duas outras subcontas que restam, essa conta aqui, que é a conta de renda. Tá? A conta de renda vai apurar toda a transação que existe de renda, por exemplo, aluguéis, juros, lucros, entre um país e o resto do mundo. Bem? Então, se vocês forem levados, por exemplo, a trabalhar legalmente, tá? Se a empresa em que vocês trabalham remove vocês para o resto do mundo e depois vocês enviam
parte do ganho de vocês lá para cá, isso significa basicamente que vocês estão remetendo renda ao país. Tá? Da mesma forma, se nós temos, por exemplo, uma empresa americana que está produzindo aqui no Brasil, ao final do seu período contábil, essa empresa remete lucro ao exterior. Vai ser uma saída nessa conta de renda, portanto, a gente vai ter um débito na conta de renda, tá, do Brasil e vai ter um crédito na conta de renda dos Estados Unidos. Por fim, a última das subcontas que nós temos lá no balanço de pagamentos, dentro das transações correntes, tá, é essa subconta transferências unilaterais. O nome já diz o que é que ela quer dizer, né? Basicamente, ela é um caminho de uma, tá, mão só, isto é, por exemplo, doações que os países receberem agora para poderem enfrentar a pandemia que nós estamos vivendo, tá, sem nenhuma contrapartida, configuram transferências unilaterais. Eu comentei com vocês que eu considero esta a conta mais importante dentre todas. Por quê? Porque no final das contas, tá, sobretudo pelas subcontas A e B, ou seja, balança comercial de serviços e conta de renda, a gente vai ter no final, tá, da contabilidade das transações correntes, recursos que vão entrar no país e não necessariamente esses recursos precisam sair. Por quê? Porque basicamente vamos pegar só a balança comercial. Se nós temos, tá, um conjunto maior de exportações do que de importações, isso significa, em última instância, que o recurso que entrou no Brasil é do Brasil. Nós damos nome a isso, é dólar próprio. Tá? Então, todo o superávit que nós temos, em última instância, aqui nas transações correntes, ele é um superávit que nós consideraremos, tá, como sendo um superávit de dólar próprio, que não tem razão nenhuma para sair do país. Tá? Se, por exemplo, as nossas empresas brasileiras fossem baita competidoras internacionais e nós tivéssemos capital brasileiro produzindo no mundo inteiro, nós receberíamos lucro desse capital residente empregado em país não residente. Eu sei que ficou meio estranho isso, mas é assim que a gente tem que dizer. E se vocês querem sair bem na entrevista de emprego ou de estágio, usem esses termos. Tá? Isso daí mostra que vocês dominam o economês. Tá? Ele é chato, mas de vez em quando ele é necessário. Mas voltando, tá? Se as empresas brasileiras, portanto, tivessem, tá, operando em país não residente e mandando a renda para o país em que o capital dela, de fato, tem a matriz, que é aqui é a residência do capital delas, nós teríamos uma conta de renda muito positiva para a gente, e esse recurso não teria razão nenhuma para sair do Brasil posteriormente. Então seria, em última instância, um dólar próprio. Tá? Por isso que eu comento com vocês, as transações correntes são a grande conta mais importante em termos da capacidade de um país, tá, receber recurso do resto do mundo e esse recurso de fato se internalizar no Brasil. Tudo bem? No Brasil, porque a gente está falando daqui, mas vocês podem pensar isso para todo e qualquer país do mundo. Beleza? Olha só. Feita essa conversa, a gente vai ter que passar para outra grande conta mais importante do balanço de pagamentos, que é essa conta aqui, ó, conta capital e financeira. Tudo bem? Essa conta tem duas subcontas, esse D minúsculo e esse E minúsculo. Essa conta capital, eu não vou falar dela, ela não é necessária para a gente, ela é inexpressiva. Mas a conta financeira não, tá? A conta financeira, ela vai apurar toda a troca que existe, tá, de capital entre um país e o resto do mundo. Tá? E essa troca de capital, ela vai ter duas naturezas, como o capital, tá, em última instância, tem duas naturezas. Quais são essas naturezas? Por um lado, o capital pode ser produtivo. Ele vai produzir imediatamente bens e serviços. Portanto, tá, esses são os investimentos diretos nos países. Então, eu estou olhando para o Brasil, investimento direto no país significa o resultado final da entrada de investimento produtivo, tá, que a gente chamava antigamente de IDE, investimento direto externo. Tá? Então, a entrada de investimento produtivo que o resto do mundo faz no Brasil versus aquilo que nós fazemos no resto do mundo. Tá? Essa conta no Brasil, ela foi durante muito tempo profundamente superavitária. Eu acho que isso só se reverteu no ano passado e no começo desse ano, já um pouco por conta da questão da liquidez internacional estar um pouco mais restringida em função de as pessoas estarem com medo do que vai acontecer ao longo desse ano, porque esse ano não está sendo fácil, né? Basta vocês olharem para a janela agora para saber por quê. Então, aqui dentro da conta investimento direto no país,
nós temos o resultado final de tudo aquilo que a gente manda para o resto do mundo para produzir bens e serviços imediatamente e tudo aquilo que a gente recebe do resto do mundo, tá, para produzir bens e serviços aqui no Brasil imediatamente. Além, eu disse para vocês que o capital tem duas naturezas e falei imediatamente da primeira natureza dele, que é a natureza produtiva. O que é isso? Diretamente produzir bens e serviços. Qual é a outra natureza? Financeira. Tá? A natureza financeira é basicamente a não produção imediata de bens e serviços. Pode ser que sim, que se produzam bens e serviços a partir da entrada do capital financeiro. Peguei um empréstimo no exterior, porque estava mais barato, para poder fazer a minha fábrica, por exemplo, de produção de suco de laranja. Tá? Então, o capital financeiro entrou no Brasil, porque nós tomamos empréstimo lá fora, e automaticamente se tornou num parque produtivo. Então, o financeiro virou produtivo. Mas pode ser que isso não aconteça. Eu trouxe dinheiro no Brasil, para o Brasil para meramente comprar ação em mercado secundário ou para menos daquilo que representa na compra da ação a propriedade da empresa, tá? Ou se eu trouxe só para investir na moeda, basicamente para tentar ganhar na diferença de valor do real entre o momento A no presente e o momento B no futuro, tá? Eu não estou transformando o meu capital financeiro em capital produtivo, tá? E as contas, basicamente, que vão dar a mensuração a isso, são todas esses itens de contas de 2 em diante aqui. E também temos várias modalidades, vários itens de conta no que se refere a esse tipo de troca de capital entre os países, tudo bem? O grande detalhe é, vejam só, nós falamos agora há pouco, tá, da conta de renda. E a conta de renda, basicamente, ela é a contrapartida dessas contas financeiras aqui. Entendamos, o recurso, o capital estrangeiro vai entrar por essas contas no lado da conta financeira. E tudo na economia, se entrou em algum lugar, precisa sair em outro, porque nada flutua. E na medida em que nada flutua, a contrapartida da entrada do recurso aqui na conta capital e financeira, tá, é a saída do recurso para o resto do mundo aqui na conta de renda. Tudo bem? Então lá entra, aqui sai. Pois bem, eu sei que é muito mais fácil escrever com a canetinha, eu tenho ela aqui, mas eu ainda não me adaptei, daqui a um tempo eu adapto. Tá? Portanto, percebamos, tá? A entrada de capital no país vai ser posteriormente precedida pela saída de parte da renda desse capital do país. Tudo bem? Então, percebam, isso é muito importante porque quando a gente for estudar a questão da crise brasileira de 99, todos esses elementos vão estar em jogo. Tudo bem? Portanto, aqui na conta capital e financeira, a gente apura, mensura, tá? A gente descreve todas as relações que o país faz com o resto do mundo em termos de troca de capital. A conta capital, especificamente, eu comentei com vocês, ela é muito inexpressiva, tá? A gente não precisa perder tempo com ela. O balanço de pagamentos tem mais duas grandes contas. Uma, tá? Erros e omissões. Segunda, reservas internacionais. Erros e omissões, para dar conta, por exemplo, de todas as vezes que vocês entraram na fronteira do Brasil, seja vindo do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, da Bolívia, de onde for, tá? Trazendo alguma coisa que vocês compraram do lado de lá, tá? Que talvez ultrapassou a cota que vocês poderiam ter, mas que não foi apurado porque vocês deram um jeito de passar. Tudo bem? Tô brincando, sei que vocês não fazem isso. Não, sei que vocês fazem, tá? Mas, basicamente, erros e omissões vai tentar apurar isso. E quanto mais desenvolvido for um país, quanto melhor for a sua estrutura de contabilidade, menor serão erros e omissões no balanço de pagamentos. Aqui no caso brasileiro também é inexpressivo. Agora, a última conta que a gente precisa prestar atenção é essa daqui, reservas internacionais. E eu vou, ao invés de ficar centrado nesse slide, eu vou passar para esse último. Reserva internacional vai ser o saldo final, tá, das transações de um país com o resto do mundo. Isto é, se lá nas contas A e B, tá, o resultado final do conflito dessas contas for positivo, conflito é um contra o outro, a gente vai somar, vai ter que subtrair, uma está deficitária, a outra está superavitária. O resultado final dessa contabilidade, que a gente chama de saldo, tá? O saldo dessas contas, transações correntes e conta capital e financeira,
Se esse saldo for positivo, o país está acumulando reserva que ele ganha em última instância em suas transações com o resto do mundo, tá? Do resto do mundo. Então a gente vai acumulando um saldo desses fluxos. A gente acumula um estoque de todos os fluxos que nós vimos, tá, nos slides anteriores, tudo bem? Se, por outro lado, o país, em todas as suas transações com o resto do mundo, tá? Se ele acaba tendo um resultado negativo, isso significa que ele está perdendo, entre aspas, tá? Mas no fundo é uma perda sim, ele está perdendo riqueza para o resto do mundo, porque ele mandou muito mais fluxo para lá, que em última instância vai tirar uma parte da nossa riqueza, que é uma parte da nossa reserva internacional, porque a gente está falando da relação entre o país e o resto do mundo, e a gente vai mandar isso, tá, lá para fora. O país ele vai se tornando dessa forma, tá, menos detentor de riqueza do resto do mundo. Tudo bem? Então, em última instância, se as grandes contas A e B têm, tá, um resultado negativo, significa que a gente vai perder reserva internacional. Então, de certa forma, a gente está mandando recurso para o resto do mundo, é isso que está aqui dito. Tudo bem? Um país, para poder entrar numa crise cambial, necessariamente ele precisa perder reserva para o resto do mundo. Tá? Então, tenham em mente toda essa técnica que a gente acabou de conversar rapidamente, em 20 minutos, tá? Porque a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo vídeo, que vocês tiverem que assistir, porque a ordem é assistir esse primeiro e depois o da grande crise que a gente teve em 1999, a gente vai entender como a gente teve uma crise cambial, como a gente teve uma crise de balanço de pagamentos lá. Tudo bem?